Olá, gente linda. Este é o Vozes da Cor Podcast, uma produção da Cred12 através da Política Nacional de Equidade, Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola, PNRQ, e dos Agentes de Gestão da Inovação Educacional, AGIs. Hoje, a gente vai mergulhar fundo aqui nas ideias da Maria Aparecida Silva Bento. O foco é branqueamento e branquitude no Brasil. E a nossa missão aqui é tentar desconstruir um pouco aquela ideia, né? Aquela visão mais comum de que o branqueamento é só uma questão do negro, um problema dele. Isso, exatamente. A gente vai usar a análise da Bento para entender melhor como a identidade racial branca, que ela chama de branquitude, está super envolvida na manutenção das desigualdades raciais por aqui. Não é uma via de mão única, né? Certo. Então vamos começar pelo começo mesmo. O que seria essa visão comum do branqueamento? Aquela ideia do negro querendo se parecer com o branco ou a miscigenação para, sei lá, diluir os traços? Sim, essa é a leitura mais superficial, né? Mas a tese principal da Bento é bem outra coisa. Ela argumenta que o branqueamento, na verdade, foi um processo inventado, sabe? E mantido pela elite branca brasileira. Inventado? Como assim? Nesse projeto, o branco é colocado como o modelo universal, o padrão de humanidade a ser seguido. E todo esse processo, então, serve para quê? Para legitimar a supremacia branca. Em tudo. Economia, política, sociedade. Entendi. E tem uma raiz histórica forte nisso, né? O material que a gente leu menciona a Célia Azevedo. Ela fala de um medo dessa elite branca, lá atrás. O medo real, né? O medo de um Brasil que não fosse majoritariamente branco. E esse medo levou a ações bem concretas, tipo incentivar a imigração europeia em massa. Perfeito. Foi uma política de Estado, né? E isso conecta direto com o conceito de branquitude, que a Bento define assim, de forma simples, como os traços da identidade racial do brasileiro. E um ponto-chave aí parece ser o silêncio, né? Exato. O silêncio, a omissão, a distorção sobre qual é o lugar do branco nessas relações raciais. Essa falta de reflexão sobre o próprio papel acaba reforçando a ideia de que, a desigualdade racial é um problema só do negro resolver. É como se o branco não fizesse parte da equação racial, né? Fica de fora. A Bento usa uma expressão forte para isso: pacto narcísico. O que seria isso? Um tipo de acordo silencioso. Isso, um acordo tácito, não dito, entre brancos. Mesmo entre aqueles que se veem como progressistas, sabe? A ideia é não se reconhecerem como parte essencial na perpetuação das desigualdades. É meio que uma proteção do grupo contra uma análise mais crítica. Uma autoproteção mesmo. Uma autoproteção para manter privilégios, imagino. Justamente. E esse silêncio, esse pacto, protege o privilégio branco. A Bento ressalta uma coisa importante. Mesmo o branco pobre carrega um privilégio simbólico pela sua brancura. Não é só econômico. Ah, interessante isso. E é por isso que muitas vezes o debate racial é desviado, né? Falam só de classe social, como se isso diluísse a questão racial, mas ignora-se que a pobreza no Brasil tem cor, majoritariamente. E a herança da escravidão para o branco, seja a herança concreta ou a simbólica. Bom, esse é um assunto que geralmente se evita tocar. Faz muito sentido pensar nesse privilégio simbólico e como essa branquitude se manifesta, se sustenta no dia a dia. Quais são os mecanismos que a Bento aponta? Ela identifica alguns mecanismos bem importantes. Um deles é o medo e a projeção. Aquele medo histórico do diferente, né? Do negro. Isso alimenta muitas projeções negativas. Projeções, tipo... Ela cita Fanon, por exemplo, que analisou como as ansiedades reprimidas dos europeus, até mesmo sexuais, eram projetadas na figura do negro. E aqui no Brasil, depois da abolição, o medo daquela massa negra agora livre levou a políticas claras de exclusão. Além da imigração que a gente já falou. Sim, além da imigração para branquear o país, teve também o confinamento, seja psiquiátrico, seja carcerário. Há estudos como os sobre o Hospital do Juquerim, em São Paulo, que mostram práticas psiquiátricas bem racistas usadas como forma de controle social dessa população. Pesado isso. E além do medo e da projeção, que outros mecanismos ela destaca? Outro mecanismo central é o que ela chama de narcisismo e universalismo branco. É aquela tendência do grupo branco de se colocar como a norma, sabe? O padrão universal de humanidade. Ah,
O eurocentrismo que outros autores também discutem. Exato. Como o Edward Said falou sobre orientalismo. Isso acaba gerando uma aversão ao que é diferente, ao que foge desse padrão, e serve para justificar a exclusão. A mídia brasileira, segundo a Bento, reforça demais isso, usando quase que exclusivamente o modelo branco como referência de beleza, de sucesso, de tudo. E essa ideia de normalidade branca pode levar a coisas piores, né? Com certeza, pode levar ao que alguns chamam de exclusão moral. É quando certos grupos ou indivíduos são colocados, tipo assim, fora dos limites do que se considera moralmente aceitável. Isso abre porta para justificar descaso, exploração, discriminação. Desumanizar o outro é muitas vezes o primeiro passo. Entendi. E tem também a discriminação por interesse, né? Mesmo sem ter um preconceito escancarado. Sim, a Bento menciona isso também, citando outros autores. A discriminação pode acontecer simplesmente para manter privilégios, para manter o status quo, mesmo que a pessoa não se veja como preconceituosa. O interesse em manter a vantagem fala mais alto. Faz sentido. E como essa análise toda da Bento se compara com outras abordagens que já existiam antes no Brasil sobre essa questão racial? Ela critica alguém especificamente? Sim, ela faz uma crítica importante, por exemplo, à chamada Escola Paulista de Sociologia, que inclui nomes como Florestan Fernandes. Embora os estudos dele sejam super importantes, claro, a Bento aponta que eles tenderam a focar muito nas dificuldades do negro. Dificuldades em que sentido? No sentido de se adaptar à sociedade de classes depois da escravidão. Falavam de uma suposta deformação causada pela escravidão ou de uma incapacidade do negro de agir como homem livre nos moldes esperados. E qual o problema dessa análise, segundo a Bento? O problema é que essas análises, segundo ela, não investigaram a deformação do branco nesse processo, nem o papel ativo que o branco teve e não só uma omissão na manutenção das desigualdades. Quando o negro ascendia socialmente, muitas vezes era visto apenas como alguém querendo branquear ou como um negro trânsfuga da sua comunidade. Quer dizer, o foco era sempre no negro e na sua adaptação ou falta dela, e não na estrutura racista mantida pelos brancos. Exatamente. O Octavio Yanni também é citado, né? Ele via o branqueamento como uma aspiração universal de negros e mulatos para subir na vida, associando certas profissões, roupas, comportamentos a formas de branqueamento. A Bento questiona essa universalidade. E o impacto disso tudo, principalmente para a população negra. O impacto é imenso, Profundo. profundo. O material menciona a Neuza Souza, que estudou muito o sofrimento psíquico causado por essa pressão constante pelo branqueamento. Imagina, você ser coagido a vida inteira a negar parte da sua identidade, a adotar uma identidade branca para ser aceito, para ter oportunidades. Isso gera uma violência simbólica, uma dor emocional muito grande. É uma violência constante, né? Exato. Mas a Bento argumenta que o problema vai além da identidade negra ser atacada. É uma questão que mexe com a própria identidade nacional. Esse desejo recorrente de parte da elite branca de se europeizar, de negar a nossa formação mestiça, revela um desconforto enorme com o que é ser brasileiro de verdade. Interessante essa perspectiva. Afeta o orgulho nacional, então? Sim, compromete. Porque fica essa busca por um ideal externo, branco, europeu. A chave para Bento, para entender tudo isso, branqueamento e branquitude, é olhar para a relação entre negros e brancos. Nós somos todos herdeiros do mesmo processo histórico, da escravidão e suas consequências. Só que uns foram beneficiados e outros expropriados, né? É preciso analisar essa dinâmica. Então, a proposta dela é essa: parar de olhar só para um lado e entender a dinâmica completa da relação racial do Brasil. Justamente, para isso é fundamental considerar o ponto de vista de quem foi historicamente dominado. Como diz um outro autor citado, Montesquieu, às vezes é preciso optar pela mãe índia ou negra para conseguir desvelar os conflitos reais, em vez de só ficar repetindo as justificativas de quem domina. É uma perspectiva que realmente convida a gente a repensar, né? Repensar como a gente entende o racismo, a identidade de tudo aqui no Brasil. Com certeza, fica aí a reflexão para quem está ouvindo, né? O quanto desse silêncio todo sobre a branquitude, sobre o papel do branco, ainda hoje impede a gente de avançar para relações raciais que sejam, de fato, mais justas e equitativas. Este foi mais um episódio do Vozes da Cor Podcast. Aqui, todas as cores têm voz. Até a próxima, galera!